Fala galera, tema da aula de hoje, sucessão ecológica, dentro de ecologia, óbvio, né, velho? Sucessão ecológica só pode ser um assunto de ecologia, né? Então, galera, sucessão a gente tem que pensar já no significado literal da palavra, é uma coisa que vem atrás da outra, né? Então a gente vai trabalhar com um processo de colonização dos ambientes, tanto dos ambientes que são virgens, vamos dizer assim, né? Aqueles ambientes lá da história do planeta, da formação dos ecossistemas que nós temos hoje, ou da recolonização daqueles ambientes que foram degradados de alguma maneira. Então a gente vai ver como que as espécies vão se substituindo até dar origem aos ecossistemas que nós conhecemos hoje, tá ok, galera? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar que os ambientes, né, inicialmente, eles são considerados ambientes inóspitos. Um ambiente inóspito é aquele que não tem condições que não favorecem de maneira nenhuma, galera, a formação e a manutenção de seres vivos lá. Por quê? Matéria orgânica não tem, a umidade é muito baixa, temperatura é muito alta, luminosidade é muito alta, o solo não tem estabilidade, ou seja, é um ambiente completamente contrário à manutenção da vida. Nós temos uma rocha, né, um costão rochoso, que você olha para isso já está na cara que não dá para crescer nada aqui em cima, né? Então nós já sabemos que para que haja o aparecimento de algum tipo de organismo vivo, é necessário que haja uma transformação desse ambiente. E essa transformação vai envolver alguns itens, por exemplo, eu tenho que aumentar a matéria orgânica, eu tenho que aumentar a umidade do lugar, temperaturas mais amenas, sem picos de extremidade de calor e de frio, luminosidade diminui nos estratos mais baixos, porque as árvores vão fazer sombra para baixo, e a estabilidade do solo aumenta, então é completamente contrário àquilo lá. Então, galera, nós tínhamos naquela imagem uma rocha, eu tenho aqui a rocha, né, e ó, a transformação gradativa dela dando origem aqui a um ecossistema, nesse caso florestal, e nem todo ecossistema necessariamente será um ecossistema florestal. Beleza? Então nós temos lá as primeiras espécies que vão surgir nesse ambiente, são as espécies que nós chamamos de espécies pioneiras. Pioneira, primeira, né? Elas vão modificando o ambiente. Justamente para permitir que haja condições do surgimento de organismos que estão mais sensíveis àquele ambiente. Então nós podemos citar aqui como pioneiro, galera, principalmente os líquens, né? Aqui são plantas de restinga que crescem nas dunas da praia, enfim, qualquer tipo de organismo que consiga viver e crescer nesses ambientes que até então eu tinha chamado de ambiente inóspito, beleza? A gente classifica a sucessão em duas categorias, em sucessão primária e sucessão secundária. Galera, sucessão primária é fácil, é o primeiro processo sucessional ou o primeiro processo de sucessão que vai acontecer naquele ambiente. Então, olha lá, ocorre em ambientes onde a vida não existia ainda. Então nós temos aqui, por exemplo, uma falésia, provavelmente, isso aqui, e aqui uma ilha vulcânica. Então imagine, explodiu a lava, derramou a lava, formou-se uma ilha vulcânica, né? A vida não existe ali ainda, então começa o processo de sucessão, que a gente chama de sucessão primária. Então aquela ilha, provavelmente a ilha de Krakatoa, né? Que é uma ilha vulcânica e hoje, olha que linda que ela é, né? Então é um exemplo de uma sucessão primária. Nós temos também o Monte St. Helens, né? Também uma atividade vulcânica, onde nós também encontramos uma sucessão primária. Dunas e restingas do litoral, lugar que vocês costumam ir quando vocês vão à praia, e vocês reclamam ainda de uma cena, aquela praia é suja, cheia de mato. Não, galera, ela está em início de processo sucessional, né? Ela está em início de processo de colonização. Se ninguém interferir aqui, nós teremos um processo gradativo que dará origem a uma vegetação um pouco mais repleta e bacana nesse lugar, tá ok? Olha lá, aqui é um exemplo clássico de derramamento basáltico, dá para ver que isso aqui é lava endurecida e o processo de sucessão começando aí. Diferente do que acontece numa sucessão secundária, galera. A sucessão secundária, ela vai acontecer num lugar onde nós já tínhamos uma determinada vegetação e por algum motivo ela foi eliminada de lá. Ou ela foi, o camarada plantava cana, abandonou o canavial, ou está acontecendo muito no Brasil nesse momento, é um momento seríssimo, queimada dos biomas, né? Então os biomas estão queimando, galera. Depois que queimou e derrubou, alguma coisa vai aparecer ali de novo no lugar, né? Então esse processo de sucessão que vai recomeçar lá, nós chamamos de sucessão secundária, belezinha? Então olha lá, aqui nós temos uma clareira que se formou numa floresta,
né? E se isso for abandonado, deixado lá, você sabe que dentro dessa clareira vai crescer de novo a vegetação, tá? Então, dentro dessa clareira, nós teremos o processo de sucessão secundária. Quais são... eu havia dito isso já, né? Nem todo processo sucessional leva a uma formação florestal, galera. Nem sempre vai formar uma floresta. E detalhe, nem sempre a sucessão secundária vai dar origem exatamente ao ecossistema que existia anteriormente lá, tá? Pode ser que haja a introdução de espécies que não pertenciam àquele lugar anteriormente, beleza? O que a gente vai ver aqui agora é quais são as etapas do processo sucessional. Errei. Vamos lá, aqui agora sim. Tá bom, galera? Que é o seguinte, são 3 etapas, né? A ecese, a série e o clímax. O clímax está no próximo slide, né? Óbvio. Tá bom? Então, o que a gente vai mudando? A complexidade do ecossistema em todos os sentidos. Complexidade em termos de biodiversidade, complexidade em termos de questões morfoclimáticas, tá? Então, a ecese são aquelas espécies pioneiras. É o primeiro organismo que vai aparecer lá. Preparam o ecossistema para as espécies mais exigentes. Quem são os organismos pioneiros? Líquen, musgo, gramínea, tá? Depois desses camaradas, galera, vem as espécies série, que são as espécies intermediárias, pequenos arbustos, aí nós já aumentamos inclusive a quantidade de animais que nós podemos encontrar ali, tá? E finalmente as espécies clímax, que é o estágio sucessional final. Não é o final da sucessão, porque todo ecossistema é dinâmico, né? Ele tem é vivo, né, galera? Não é estático, né? Não é parado. Então, mas eu tenho lá maior biodiversidade para aquele ecossistema, a biomassa é a maior para aquele ecossistema e as teias alimentares são mais complexas justamente porque nós temos ali uma diversidade maior de biodiversidade, né? Então é natural que nós tenhamos aí teias alimentares mais complexas, né? Durante o estágio sucessional, portanto, né, de ecese até o clímax, galera, nós temos aqui algumas mudanças importantes. Por exemplo, da produtividade primária líquida. Isso é o PPL, tá, galera? Produtividade primária líquida, que é a quantidade de carboidrato que as plantas produzem, né, menos o que ela usou. Então, galera, basicamente é o seguinte, a planta está fazendo fotossíntese lá, produzindo glicose, e ela vai usar a glicose que ela produziu para o metabolismo dela. Aquilo que sobra de glicose, que pode ser disponível na cadeia alimentar, é o que a gente chama de PPL, que é a produtividade primária líquida, que basicamente é essa equaçãozinha aqui, ó, que é a produtividade primária bruta menos a respiração da planta, né, que ela está consumindo carboidrato nisso daqui. Então, no início, galera, de uma sucessão ecológica, nós temos a produtividade primária líquida muito alta, né, maior que zero, ou seja, tem energia sobrando. E quando nós temos no clímax aqui, a produtividade primária líquida é nula, ou seja, igual a zero, ou seja, tudo que ela produz ela consome. Então, o balanço energético de uma vegetação em clímax, de um estágio sucessional em clímax, ele é bonitinho, velho. Por isso que tem aqui o problema de introdução de espécie exótica. Daí você pega um animal que não pertencia àquele ambiente e você coloca lá. Você vai quebrar o equilíbrio energético daquele lugar, porque a produtividade primária líquida é igual a zero, já está em equilíbrio. Tá? Por isso que você não pode ficar introduzindo espécies que não pertenciam àquele lugar. A Austrália é um exemplo clássico desses erros aí de introdução de espécies que não pertenciam àquele lugar, tá? Então nós temos aqui, galera, não são lugares diferentes, é o que eu gostaria que você imaginasse, que os primeiros estágios, portanto, mostram a rocha, que depois eu tenho transformações graduais até eu ter aqui, por exemplo, uma vegetação clímax, nesse caso, mais uma vez, florestal, tá? Mesma coisa aqui, porém agora numa sucessão secundária, tá vendo? Galera, ó, pegou fogo no bagulho lá, daí ele, né, voltou e se recompôs, caso tenha condições de se recompor, né? Galera, muito bem, daí nós temos aqui um comparativo bacana do que está acontecendo ao longo da sucessão ecológica, ó. Então, né, substrato aberto, espécies pioneiras, série clímax, né, o estágio sucessional. Então, no pioneiro, o organismo se estabelece, gera alteração, condição ambiental, novos organismos se estabelecem, dando condições para estabelecimento de uma comunidade clímax, né. Daí, ó, a variabilidade das condições ambientais é muito maior aqui, eu vou diminuindo. Por exemplo, se eu tenho uma rocha, de dia muito quente, à noite muito frio, né? Daí eu tenho uma floresta, a variação climática é pictitica, né? Então, por isso que as variações ambientais vão diminuindo.
Olha aí, complexidade estrutural e funcional do ecossistema. Aqui eu tenho quase nada, né? E conforme eu vou chegando para o clímax, eu vou aumentando a complexidade do meu ecossistema. É isso que esse gráfico vem trazer e demonstrar para a gente, tá? Então nós temos, né, a evolução das comunidades durante a sucessão. As espécies pioneiras são substituídas pelas clímax, que são mais exigentes. Há o aumento da biodiversidade, né, com quantidade de nichos ecológicos maiores. E a complexidade como um todo do ecossistema aumenta, já estamos falando disso. Surge microclima, há um equilíbrio dinâmico de homeostase para aquele lugar e há aí um aumento da produtividade bruta. Porém, há um aumento também da produtividade da respiração, o que faz com que haja aí a produtividade líquida ser igual a zero. Tá bom? E para finalizar, galera, esse gráfico, né, você vai perceber que ao longo da sucessão, a única coisa que diminui é a produtividade líquida, tá? Por que ela diminui? Mas a PPB aumenta, Wellington. Por que diminui a PPL? Porque a respiração aumenta na mesma proporção que a PPB. Natural que haja uma diminuição na PPL. Tá bom, galera? Não vamos fazer esse exercício, não. Esse exercício vai para vocês aí na Classroom. Beijo, abraço, pé de mão. Fui, tchau.